Bruno Mafuz transformou um acidente que o fez ser cadeirante em uma oportunidade de transformar o mundo. Fundou o Guia de Rodas para trazer inclusão e acessibilidade para todo o Brasil. Seu sonho é causar um impacto tão grande na sociedade que faça com que sua empresa não precise mais existir. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Bruno, que é fundador do Guia de Rodas. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, cara. Para mim é uma honra compartilhar desse meu sonho. Exato. Que virou o Guia de Rodas. E não sou tão jovem assim, viu? Mas até parece. Até parece. É jovem sim, Bruno. E mais do que isso, cara, a gente sempre se preocupa aqui no Pode Sonhar em falar que com nossa audiência é muito formada por jovens que sonham em empreender ou que já estão começando um negócio e querem colher um pouco da experiência de todo mundo que já começou um e certamente tem histórias muito boas para contar. Então, estou muito animado para aprender aqui um pouco com você, Bruno. E eu acho que vale muito a pena você começar contando para quem ainda não conhece o Guia de Rodas. O que é, cara? O Guia de Rodas é uma empresa de tecnologia a favor da acessibilidade que nasceu da história da minha vida. Não dá para ver aí na câmera, mas eu sou cadeirante. Eu sou cadeirante desde 2001, quando eu tive um acidente de carro aos 17 anos. Depois de estudar, fazer pós-graduação, passar por um monte de empresa, nacional, internacional, ter tido meu próprio negócio, eu, junto com um grupo de amigos, decidimos fazer alguma coisa para mudar a realidade da falta de acessibilidade pelo mundo. Então o Guia de Rodas ele nasceu como um aplicativo que funciona como um TripAdvisor, em que qualquer pessoa com ou sem deficiência pode avaliar a acessibilidade física dos locais que frequenta. E essa ideia evoluiu. Hoje o Guia de Rodas oferece certificação além das normas, considerando vários outros atributos, para aprimorar as instalações e a experiência dos usuários que visitam um determinado espaço, promovendo a acessibilidade de um simples cumprimento de regras a um poderoso diferencial estratégico para os negócios. Legal. Então, eu gosto muito disso, eu até me envaideço positivamente disso, de ter conseguido transformar uma experiência dura, pessoal, num modelo de negócios viável que está beneficiando a sociedade. Sim, isso é muito bacana, cara. Como, assim, você mesmo fala, Bruno, foi uma experiência, assim, dura, né? Com certeza não é fácil passar por isso, tudo que vem de consequências do acidente, mas você conseguiu transformar isso num negócio que não só faz bem para você, né? Gera lucro, tudo isso, mas também para o mundo, né? De transformar isso numa missão. Isso é muito bacana. Não foi fácil, porque eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu não queria legislar em causa própria. Você sempre quis ou depois assim do acidente? Né? Não, depois do acidente. Mas assim, eu não queria que fosse uma luta desse que vos fala. Sabe, eu achava reduzido o potencial da acessibilidade, compartilhando só como a falta dela impacta na minha vida. Então eu fui estudar o que é acessibilidade. Legal. Isso foi muito legal. Porque minha cabeça expandiu o entendimento. Eu sei que você que é o entrevistador, mas eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Quem que precisa de acessibilidade? Eu diria assim, pessoas que têm algum nível de deficiência. Mas todos precisam, né? Se a gente for pensar. Todos, por quê? Porque vamos pegar a acessibilidade física como exemplo. Ninguém nasce andando, Miguel. Exato. Então, um bebê
de carrinho, ele precisa mais ou menos das mesmas coisas que eu, em termos de acessibilidade física. Ele precisa de rampa, ele precisa de espaço, ele precisa de elevador. Verdade. Então, quando a gente vai estudar a acessibilidade a fundo, a gente vê que a gente está falando de 3 coisas: conforto, segurança e autonomia. Isso é universal. Então, a acessibilidade, ela prevê conforto, segurança e autonomia para toda e qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Legal. Então, deixou de ser um assunto do Bruno. Sim, foi baseado numa experiência própria, mas deixou de ser um assunto só meu e passou a ser... Eu passei a ver esse tema como um assunto que beneficia a todos. E aí, Exato. esse foi o início, assim, de, nossa, vamos fazer alguma coisa para melhorar as condições de acesso no planeta. Olha que interessante. É para todos. Quais são os 3 pilares, Bruno? Conforto, segurança e autonomia. Segurança e autonomia. Quem não precisa disso, né, Bruno? É universal. É universal. Todo mundo precisa e tem condições. Agora que você me fez essa provocação, cara, eu consigo me recordar de vários exemplos. Por exemplo, meu pai tem uma condição na perna que uma é ligeiramente menor que a outra, e eu já vi ele enfrentar desafios de acessibilidade. Sim. Então, cara, é interessante que várias pessoas enfrentam, e para todo mundo é importante ter esses 3 pilares. Sim, né? e não é só uma condição permanente, pode ser uma circunstância temporária, desde um pé torcido até carregar um objeto pesado. Verdade, você tá com uma caixa na mão pesada, não tem um elevador, não tem um corrimão. Verdade. A acessibilidade, ela prevê conforto, segurança e autonomia para todos. E eu dou de exemplo acessibilidade física, porque ela fica mais fácil de entender. Mas, se a gente for fazer uma brincadeira, se você não fala russo e você assistiu um filme em russo com legenda em português, você se beneficiou de um recurso de acessibilidade. Verdade. Você enxerga, só que um recurso de acessibilidade transformou um conteúdo que não era inteligível para você em algo que fizesse sentido de você consumir. Não é bem verdade, porque a gente está falando de uma barreira idiomática, mas poderia ser visto dessa forma também. Acessibilidade faz com que as coisas sejam possíveis para quem eventualmente não poderia consumir um serviço, ou ter acesso a um produto, uma estrutura, por exemplo. Exato. Muito interessante isso. Eu acho que é legal, porque a gente começar definindo o que é acessibilidade, que muitas... Eu mesmo, assim, já ampliei muito minha visão só de ter ouvido essa conversa, isso é muito importante. E o guia de rodas, Bruno, como que ele atua diretamente? A interface, assim, você entra no estabelecimento, cadastra, já tem todos lá? Como vou funciona? explicar tudo. Fechou. O guia de rodas, ele tem o objetivo de tornar a sociedade mais inclusiva, mais acessível para todos, para as pessoas em qualquer fase da vida, como que eu falei. Então a gente tem 2 grandes trabalhos, um de base, que é através de produção de conteúdo, e do aplicativo Bacana. Guia de Rodas, que coloca a pessoa como protagonista do processo e estimula o voluntariado digital, porque a gente não quer falar só com as pessoas com deficiência. Se conversar com cadeirantes como eu, óbvio que eles sabem que o mundo precisa de mais acessibilidade, mas através do aplicativo a gente alcança pessoas sem deficiência, que se impactaram pela causa ou por terem amigos e familiares com alguma restrição de mobilidade, ou pura e simplesmente por quererem se engajar à causa. Essa pessoa, através do aplicativo, ela empresta a tua percepção quando ela visita os lugares. Então, ela abre o aplicativo Guia de Rodas e em até 30 segundos ela relata como é as condições de acesso daquele lugar de acordo com a percepção dela. Não é uma avaliação técnica, mas isso, Miguel, estimula o treino do que a gente chama do olhar acessível. Então a gente guia o que a pessoa tem que prestar atenção para dizer se aquele lugar é acessível ou não. Por exemplo, tem vaga de estacionamento? No caso de um restaurante, como é que é a altura de mesa? Como é que é a circulação interna? Dá para transitar ou é muito apertado? Tem banheiro para cadeirante? A gente pergunta de fraldário também para
pais com filhos pequenos. A pessoa faz uma avaliação guiada e ela diz se aquele lugar é verde, acessível, amarelo, mais ou menos, ou vermelho, inacessível. O que é legal? Como não é uma avaliação técnica, a plataforma é colaborativa. Então, se você for num lugar que alguém avaliou como vermelho e você não achar que é vermelho, você também faz sua avaliação e vai compondo uma média. É um veredito de cada um. Não, as avaliações antigas vão caducando, porque aquele lugar pode ter se adequado, mas a ideia é participar e dar informação para quem precisa. Legal. Então, base de pirâmide, aplicativo que é trazer o usuário para o centro, botar ele como protagonista e produção de conteúdo otimista sobre acessibilidade e inclusão. Sempre falando de tecnologia, sempre mostrando recursos de acessibilidade. Isso a gente usa muito Instagram e blog. Só que isso que eu te falei é tudo gratuito e custa caro. Tanto o aplicativo para manter, quanto essa produção intensa de conteúdo. Só que a gente faz um trabalho de topo de pirâmide com as empresas. Empresas que já reconhecem que a acessibilidade pode representar um diferencial estratégico para os seus negócios, a gente oferece a certificação Guia de Rodas, que aí sim é um serviço. A certificação Guia de Rodas é um programa independente, sem vínculo governamental, que aprimora e enaltece as melhores práticas de acessibilidade dentro das empresas. Esse é um serviço que legal que a gente oferece para as empresas e que ele é recorrente. E através desse serviço, a gente consegue manter toda a estrutura do Guia de Rodas. E a gente acredita que as empresas que participam do processo de certificação cascateiam para a sociedade um novo padrão de acessibilidade menos normativo e mais genuíno até, né? Genuíno. Que legal. E esses universos se encontram da base que eu te falei do topo. Sim. Essa é a nossa forma de agir. Que bacana. Foi muito legal também, Bruno, que você trouxe assim, o propósito como a Guia de Rodas se enxerga no mundo e também na perspectiva de negócio, modelo de negócio, como monetiza, etc. E, Bruno, então não existe fonte de renda vindo dos conteúdos ou do aplicativo, assim. A gente captura alguma coisa. Outra ação. Eu não sou influencer. Não que sem demérito nenhum. Sim, entendi. Eu sou um empresário da inclusão. Às vezes já aconteceu de empresas quererem fazer uma ação comigo. E eu faço, se for interessante, tanto para o movimento do Guia de Rodas, quanto pessoalmente para mim. Não captamos muito essas oportunidades, mas de quando em quando elas aparecem. Legal. E o aplicativo, ele não pode ter propaganda. Não. Porque mais de 50% da nossa audiência são de pessoas que declaram não ter deficiência e que querem ajudar na causa. Eu não posso fazer o cara assistir um vídeo para fazer uma avaliação que ele está ajudando os outros. Verdade, o que a gente tem, de quando em quando, a gente já teve uma vez e está para sair uma outra, é um oferecimento, que é diferente. Não é um patrocínio com conteúdo de vídeo e tal. É no splash da tela inicial. Tá. Quando abre o aplicativo, fala oferecimento tal. Ou seja, aquela empresa ajuda a manter aquele aplicativo. É um oferecimento, não é um patrocínio. Pô, muito bacana. E isso é legal porque isso gera valor. É uma forma adicional que vocês conseguem gerar valor para as empresas que estão interessadas na certificação que você falou, né? Pô, elas estão fazendo um papel ali muito de trabalho de base, que você chamou. Isso é muito bacana. E eu queria entender sobre a certificação, Bruno, que é a principal fonte de receita, o serviço de vocês. A acessibilidade, vocês avaliam acessibilidade só dos estabelecimentos físicos ou também ajudam a avaliar a acessibilidade, por exemplo, de se o Pode Sonhar é um podcast que quer se tornar mais acessível? Não, a gente não entra em conteúdo. Não é. A gente entra espaços corporativos, prédios comerciais, centros logísticos, e mais alguma coisa quando aparece.
Tá. Assim a gente avalia para ver se a gente faz projetos especiais. Legal. Mas como que funciona? A certificação ela tem 4 eixos. O primeiro delas é ambientes, em que o lugar precisa passar pelo crivo de arquitetos especialistas em acessibilidade e pessoas com deficiência também. Porque a gente acredita muito nessa composição das visões. O arquiteto manja tudo do técnico, mas a pessoa com deficiência manja do dia a dia. Sabe a prática, exato. E a composição dessas visões traz, muitas vezes, soluções criativas e pouco onerosas. Então, a gente identificou um problema de acessibilidade. Pode ser que o arquiteto queira quebrar tudo, mas a pessoa com deficiência traga uma outra ótica para resolver aquilo de um jeito menos intervencionista e mais barato. E também bom. Precisa ser bom, mas preferencialmente menos oneroso. Então, primeira dimensão, primeiro eixo, ambientes. Segundo, colaboradores. Não adianta nada o lugar ter uma estrutura legal se as pessoas que ali trabalham não estão aptas a lidar com a diversidade humana. Então, a gente tem um treinamento, Miguel, humano, para ajudar as pessoas a perderem o medo de lidar com pessoas com deficiência. Por quê? Porque muitas vezes, por não saber como abordar, não saber se a pessoa precisa de ajuda ou se ela não precisa, saber se é invasiva ou se não é, a pessoa trava e não consegue ser útil. Entendi. Então, ao entender boa parte das características da pessoa com deficiência, a pessoa consegue saber como agir. E sabendo como agir, ela consegue fazer com que aquele ambiente seja mais acolhedor. Esse é o segundo eixo. Terceiro, governança. Uma sensibilização especial para a liderança, mais com viés de business, convidando eles a se engajar no processo de certificação e um statement, uma declaração de que aquela companhia se compromete com o aprimoramento contínuo da acessibilidade. Que legal. Por quê? Porque senão a gente trabalha desalinhado. Que legal. Então, quando a gente e tem... o exemplo, né? Perfeito. Também tem isso. Perfeito. Tem um exemplo que arrasta e a gente não quer entrar na empresa de um terceiro e falar como as coisas devem ser. Exato. A gente veio para somar esforços. Então, tem que vir do topo da pirâmide. E aí, a empresa vai ter meta dentro de cada um desses eixos. Precisa ter quórum no treinamento da liderança, precisa ter quórum no treinamento, no jogo, né, que é um game que a gente criou, que é o Atitude Acessível para todos os colaboradores. Olha. Precisa eliminar os entraves físicos, tem uma porção de coisa. Resolvido tudo isso, a empresa recebe a certificação Guia de Rodas, que muito mais do que dizer que aquele lugar tem boa acessibilidade, simboliza um compromisso com o aprimoramento contínuo da acessibilidade. Isso significa essa empresa vê a acessibilidade como um valor e não só como uma obrigação. Ou com uma frase estampada, né? Exato. Que tá ali compromissada. Então aquela placa que vai ficar pendurada lá precisa ser mantida. Sabe? Então a certificação é dinâmica. Exato. Anualmente ela precisa tem metas de impacto que precisam ser alcançadas. E Bruno, quando a gente fala de negócios de impacto, muito se falam e cada vez mais está em pauta temas como ESG, conscientização da governança, tudo isso, e tem se falado sobre cada vez mais as instituições que promovem isso, falam sobre o ROI disso, o retorno disso. O que isso quer dizer financeiramente para a empresa? Você tem alguma... Bruno, os benefícios sociais são óbvios, mas eu acho que seria muito legal, porque existem também, eu já vi estudos que provam que existem benefícios financeiros em ser uma empresa que tem acessibilidade e preza por ser um negócio de impacto. Você tem algum que você gosta de falar para os clientes? Você sempre fala? Eu não quantifico o mercado de acessibilidade. Lembra que eu falei que é para todos? Então, por exemplo, tem gente que fala acessibilidade é para pessoas com deficiência,
aproximadamente 10% da população tem algum tipo de impedimento severo, que é dificuldade ou impossibilidade de enxergar, de ouvir, de caminhar, tal. E o mercado é tal. E se você quiser, você pode extrapolar isso pelo círculo próximo de amigos e familiares, fazer uma continha e falar que o mercado é tal. Eu não gosto disso. Eu gosto de falar que a acessibilidade é para todos. Legal. Bacana. Todas as pessoas em qualquer fase da vida. Qual que é o ROI de ter o aumento de fonte de legenda no Netflix? É bom para todos. É bom para todos. Verdade. Eu acredito que se você não investe em acessibilidade, você está perdendo. Investir em acessibilidade deveria ser regra. Ao não investir em acessibilidade, você já está segmentando seu mercado. Vamos supor que você abre uma loja de bolo aqui no seu bairro. E tua loja tem escada. Antes da vizinhança saber se teu bolo é gostoso ou não, você já reduziu teu mercado. Verdade. Então eu acho que a falta de acessibilidade segrega. Entendi. Eu acho que ela deveria ser necessária. Legal. E ter uma oportunidade na mesa. Básico, né? Assim, primordial, legal. Eu acho que tem uma oportunidade na mesa da gente fazer as coisas que a gente sempre fez errado, de um jeito diferente. Sem autoflagelo, sem dar chicotada nas costas. Nossa, fazia tudo errado. Beleza, fez tudo errado, zero a conta. Vamos fazer diferente daqui pra frente? Legal. Muito bacana. É um propósito muito legal. E Bruno, enquanto isso, eu quero muito saber como você começou o Guia de Rodas, mas antes eu vou dando um recado para a turma que está nos assistindo no canal do YouTube Pode Sonhar Podcast ou no Poder 360, deixa o episódio rolando aí, mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já já. E Bruno, eu acho que seria super valioso, a gente está falando aqui um pouco do propósito do Guia de Rodas, você contar um pouco, se você lá atrás, como que surgiu a ideia, pensando muito que nossa audiência também é constituída por jovens que querem empreender, têm uma ideia de negócio, estão começando a executar ela, você imaginou que o Guia de Rodas lá, quando você comentou que começou com alguns amigos a ideia, você imaginou que teria a certificação, guia de rodas, teria o aplicativo? Nada. O que você pensava lá atrás? A gente queria fazer alguma coisa para aproximar a importância, a urgência da acessibilidade de pessoas sem deficiência. Olha. Porque senão é pregar para convertido, como eu falei. Então, como transformar um assunto historicamente tido como chato, caro, para uma minoria, num assunto atraente, vantajoso e para todos. Esse foi o desafio que a gente teve inicialmente. É difícil falar do Guia de Rodas sem falar da história da minha vida. Por favor, Bruno. Eu acho que se conecta mesmo. Porque o Guia de Rodas ele não nasceu com um business plan. Eu não olhei uma necessidade de mercado e fiz uma empresa para atender determinadas necessidades. Eu sou a fonte de pesquisa do Guia de Rodas. Eu, do dia para a noite, me vi impedido de fazer as coisas que eu fazia. Sim. E aí, ao estudar, eu vi que muito mais gente estava em situação parecida com a minha. Ao estudar, eu vi que muito mais gente não tinha uma situação parecida com a minha, mas também precisava de acessibilidade em algum nível. Tá. Tipo, mães com carrinho de bebê. Se uma mãe com carrinho de bebê se depara com uma escada e ela precisa subir a escada, ela dá um jeito, ela dobra o carrinho, pega o bebê e sobe. Eu não tenho essa opção. Mas, se tivesse um elevador, ela ajudaria tanto ela quanto eu. 100%. O entendimento da deficiência como uma característica e não como um problema mudou minha vida. Eu sempre falo isso. Porque quando eu me acidentei, eu achava que eu tinha um problema. E quando você tem um problema, você quer resolver. Só que eu não consigo resolver esse problema. Nossa, então eu teria que conviver com esse problema. Então eu deixei de ver este fato como um problema e passei a ver
como uma característica. E ao entender deficiência, restrição de mobilidade como uma característica, a gente passa a buscar por meios a conviver melhor com essa característica. E isso passa por acessibilidade. Então, aí voltando no início do nosso papo, isso se conecta com conforto e segurança e autonomia. E quando eu entendi a minha deficiência dessa forma, mudou minha atuação no meio. Antes eu queria ficar mais em casa, aí depois eu falei, não, vamos sair, se o lugar não tem acessibilidade, vamos conversar com o dono, vamos mostrar para ele a importância de ter uma rampa, tal. E eu gostei da receptividade que eu tive em muitas dessas conversas. Lá atrás, imagina, o Guia de Rodas não era nem um protótipo. Eu não tive um eureka. Tá. Mas teve isso que foi importante, e a própria coleção de vivências que eu tenho até hoje, por conta de experiências boas de acessibilidade e outras ruins, me fizeram chegar um momento e falar, a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que a acessibilidade pode ser um diferencial para os negócios. E aí a gente começou a conversar, isso vai no início de 2015, em como que a gente poderia mostrar, compartilhar essa vivência toda de um jeito alegre. Leve, né? E sem imposição, por conscientização. Que legal. Então, a gente construiu. O mais difícil de construir foi o tom da comunicação. Olha. Um tom da comunicação alegre, muitas vezes divertido, e focando na acessibilidade como uma poderosa ferramenta que vai ajudar as pessoas a exercerem seu potencial e vai trazer mais lucro para o empresariado. Sim. Depois de fechar esse tom do que a gente queria dizer, a gente foi chegando no aplicativo. Tá. Só que o mais legal do aplicativo é a simplicidade dele. A gente não faz 500 perguntas. A gente faz você falou 5. 30 segundos, né? A gente faz 5. Por quê? Porque até nisso a gente pensou, se a gente quiser dar uma informação hiper precisa, a gente vai perder engajamento. A gente não quer que o aplicativo dê informação precisa. A gente quer estimular o engajamento. Então ele foi a primeira coisa que a gente fez para compartilhar essa nossa hipótese, né? E depois disso, o Guia de Rodas, ele, aqui falando como empreendedor, ele quase sofreu de pane seca, porque a gente tinha um aplicativo, só que a gente não tinha um modelo de negócio, a gente não era uma empresa. Ainda não tinha uma fonte de renda. Nada. Mas você já se enxergava como uma empresa, Bruno? Ou você encarava como um projeto até então que você queria impactar o mundo positivamente? Miguel, como tem tudo a ver com a história da minha vida, foi muito visceral, eu não pensei em muita coisa. Tá. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e me joguei no Guia de Rodas. Cabeça, legal. Gastei todas as economias que eu tinha, não recomendo ninguém a empreender Investiu tudo desse jeito, mas era uma coisa que eu acreditava. E pra você ter uma ideia, 15 dias depois da gente ter o beta do aplicativo, eu estava sentado no sofá da Fátima Bernardes. A gente não tinha nem CNPJ. A gente tinha um beta para iOS e Android ainda não tinha. Aconteceu muito rápido. Porque isso foi lá em 2016, que era ano de Olimpíada e Paralimpíada. Então estava se falando muito em acessibilidade. A gente surfou nesse boom. Mas o Guia de Rodas, ele foi virar uma empresa, óbvio, a gente fez CNPJ um pouco depois, ele foi virar uma empresa porque com a exposição que a gente teve, as empresas vieram nos perguntar
qual que era o nosso padrão de acessibilidade. E aí a gente criou a certificação Guia de Rodas. Entendi. E criou essa metodologia para observar a acessibilidade menos com viés normativo e mais com viés de hospitalidade. Exato. Que bacana. E a gente foi construindo o avião voando. Que bacana, Bruno. Porque é muito legal que vocês fizeram um negócio que gera tanto valor para a sociedade que os potenciais clientes que até então nem eram, vieram pedir para uma solução, né, Bruno? Que até... Mas no começo, a gente estava clamando no deserto. Porque falar de excelência em acessibilidade em um país que não tem, em geral, condições básicas de acessibilidade... Entendi. Era muito fora para a realidade. Quando a onda do ESG veio, a gente só fez algumas adequações de discurso, porque a gente já é uma empresa de impacto. De nascença. De nascença. Modelo de negócio de impacto, é isso. Desde o berço já são. Então, e é legal como vocês nasceram com esse propósito, por óbvio, mas também vocês tiveram a experiência de estava ali em alta em 2015, 2016 por causa das Paralimpíadas e agora voltou a estar em alta o tema ESG como um todo. Você sentiu o crescimento? Eu não acho que estava em alta, depois deixou de estar em alta, depois voltou a estar em alta. Eu acredito na frase do Einstein que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Legal. A sociedade caminha na direção da conscientização. Vamos usar, por exemplo, cinto de segurança ou fumar dentro de estabelecimentos. Uma vez que a consciência da sociedade foi impactada pelos benefícios do uso do cinto de segurança ou pelo absurdo que é fumar dentro de um lugar fechado, é difícil isso voltar atrás. É verdade. É um território conquistado. Sim, entendi. Idem com qualquer coisa, inclusive a falta de acessibilidade. A Paralimpíada que teve depois das Olimpíadas do Rio em 2016, ela trouxe a baila, a discussão de um assunto que não estava na pauta, e esse assunto nunca saiu. Nunca saiu, tá bom. Pode ter caminhado numa velocidade menor, mas de lá para cá, sou muito otimista, tá? De lá para cá, eu vejo uma conscientização crescente. Toda vez que a gente vai falar sobre o Guia de Rodas com algum interlocutor dentro das empresas, se a gente senta numa mesa, vai com 4 pessoas, não tem nenhuma vez, nesses quase 8 anos de Guia de Rodas, que ao final da reunião alguém não disse alguma coisa do tipo: poxa, eu tenho um pai que sofreu um AVC, eu tenho uma tia muito querida minha que teve uma fratura de fêmur. Todo mundo tem alguém perto, em primeiro nível, que tem alguma deficiência ou alguma restrição de mobilidade. E à medida que esse assunto vai ficando mais quente para as empresas, as pessoas se externam isso com mais frequência. Esse não é um assunto que cresceu, é um assunto que vem tendo o devido holofote. Exato. É uma forma de chegar que é muito mais eficiente, assim, claro, porque, de fato, as deficiências sempre estiveram aí, né, Bruno? Sim. Sempre estiveram aí. Então, se sentir, o papel do Guia de Rodas é muito o papel também de educar e de tirar um pouco do peso para falar sobre isso. Às vezes, engraçado que acontece depois da reunião, né, Bruno? Depois de vocês trazerem um pouco da leveza. É difícil, eu imagino, acontecer antes da reunião. Todo mundo já sabe. Mas olha que interessante, Miguel. A gente acredita que a plataforma que a acessibilidade é plataforma para a inclusão. Sim, então, a gente acredita que no mundo com mais acessibilidade, as pessoas com deficiência vão estar mais por aí, circulando livremente. Exato. Isso tende a reduzir as barreiras de trato também.
Porque hoje, muita gente pode ter estranheza de como lidar e tal. Óbvio, não estou falando que não existe preconceito. Sim, por alguma discriminação, isso pode acontecer. Mas, por falta de acessibilidade, as pessoas com deficiência são invisíveis, elas não estão aí, elas não convivem na sociedade. O cara que tem alguma restrição de mobilidade severa e precisa de transporte público para se locomover, ele pena. Verdade. Por aí, porque é difícil. Não só o transporte, tal, as calçadas. Tal, um mundo com mais acessibilidade certamente vai ser um mundo com mais inclusão, é plataforma. Legal. Muito show, Bruno. E agora, cara, nós estamos chegando num momento clássico aqui no Pode Sonhar, do ponto de vista que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor, Bruno. Você está vendendo muito bem aqui o propósito do Guia de Rodas. Sei que é um negócio que está muito... que você acredita fielmente, mas é difícil vender algo que a gente talvez não acredite, Bruno. E então, bastante inspirado naquela cena do filme icônico, do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por objeto surpresa. Se fosse a caneta eu sabia vender. Já estava criando. Não, porque a caneta Bic é uma caneta acessível. Ela não muda o design dela há muito tempo. Verdade. Ela tem várias propriedades. Ela faz a criança não se engasgar, faz a caneta não cair, para ela ser hexagonal. Tem várias características. Mas vamos ver, o que você vai falar. É absurdo. Tem até o furinho de obstrução, né? Sim, não tem isso também. Engasgar, comer a tampa. Nossa, é absurdo isso. É muito legal. É muito legal mesmo. Mas o objeto da vez é uma câmera daquelas clássicas, assim, que da cor roxa, Bruno. Você vai ter que vender, cara. Poxa vida. Difícil. Mas eu vou dar um tempo pra você pensar, Bruno. Enquanto isso, eu vou dando um recado para a turma que está nos assistindo, para as marcas que queiram levar aprendizado sobre empreendedorismo para uma audiência jovem, que está começando a empreender, que sonha em abrir um negócio, está se dedicando para isso, estudando muito. Então, sintam-se à vontade em entrar em contato conosco, nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Então, na descrição desse episódio aqui no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio, Pode Sonhar Podcast, vai ter um formulário e nosso e-mail também. Fechou? Tamo junto, turma. E aí, Bruno? Você, jovem, que se interessa por produção de conteúdo... Nossa, boa linha. Boa veia. Por disseminar sua mensagem por aí, você sabia que um dia as coisas já foram feitas através deste dispositivo? Esse dispositivo não é tão antigo assim e já foi super moderno há poucos anos atrás. E você deveria conhecer esse dispositivo, porque sabendo de onde a gente veio, clareia o caminho para frente também. A gente entende melhor para onde a gente vai. Então, convido você, produtor de conteúdo de hoje em dia, a arrematar essa iguaria, essa preciosidade que um dia vai ser peça de museu e você vai poder vender e ficar rico e parar de produzir os conteúdos que você faz. Muito bom, Bruno. Vou levar, pô. Estamos aqui dedicados na produção de conteúdo. Vou levar. Muito bom. E, Bruno, sabe o que eu soube, cara, e que eu tô vendo aí da turma mais nova? Que isso aqui tá voltando a estar em moda. É vintage. É vintage. Exatamente isso. O pessoal tá levando pra festa, tirando fotos assim e tal, Bruno. Então, cara, você acertou no público-alvo. Exato. E, ó, a gente sempre passa esse desafio para quem tá nos assistindo. Então, você consegue vender essa câmera aqui vintage? Melhor que o Bruno, manda uma DM pra gente. Com certeza vocês conseguem vender melhor que eu. Manda pra gente lá no Insta, no Pode Sonhar PDC, que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante e eu te mando, Bruno. Você passar... É que vamos combinar também que eu não tive tempo de pensar. Nada. Isso aqui, a turma às vezes acha que é combinado, Bruno. Imagina. A bica eu tava preparado. Boa, você já tava observando, mapeando o ambiente aqui.
E, Brunão, uma coisa que eu acho seria muito legal se contar, como você falou, vocês nasceram como um modelo de negócio de impacto. Vocês devem colher inúmeras histórias assim de pessoas, de empresas que vocês impactaram positivamente ao longo dos quase 8 anos de existência. Então, eu queria, Bruno, deve ter alguma que você morre de orgulho de contar, sim. E eu acho que seria importante que essas histórias para os empreendedores muitas vezes deixam eles presos e ao propósito. Ao porquê, né? Ajudam eles a levantar de manhã e tem muitas adversidades, o empreendedorismo, então histórias bacanas eu acho que seria muito legal ouvir alguma de você. Não, tô pensando. Boa. Eu tenho histórias pessoais Vale? muito legais. Vale? No âmbito empresarial, o espaço mais acessível ele fica mais fluido para todos. Ele beneficia todo mundo. Mas eu queria contar uma história pessoal. Conte. Que ela teve tudo a ver com a criação do Guia de Rodas. Tá. Porque a gente acredita que pessoas fazem rampas, rampas não fazem pessoas. Portanto, as pessoas devem ser protagonistas do processo. Verdade. Uma vez eu fui no sambódromo, eu já era cadeirante, assisti um desfile das escolas de samba. E quando eu chego lá, todo animado, eu dou de cara com 2 catracas. Ou seja, não ia ter como eu passar por ali. Miguel, eu nem tive tempo de ficar triste. O segurança que estava do lado, no eventos provisórios como esse no sambódromo, é tudo meio pré-construído, com madeira e tal. O segurança que estava do lado viu que eu não ia ter como passar por ali, ele deu uma bica na madeira do lado, quebrou a madeira ali do lado, ele fez uma porta para eu passar e falou: entra por aqui, senhor. Eu sempre gosto de contar essa história para mostrar a importância que a acessibilidade pode trazer para a experiência das pessoas, seja num evento, numa empresa. São várias as histórias. O que eu acho interessante do meu ofício é que a acessibilidade não tem oposição. Não tem nenhuma pessoa que vai virar e vai falar: não, esse assunto não tem nada a ver. É óbvio que ele é benéfico para todos. A acessibilidade favorece as passagens. E ela é boa para todas as pessoas. Exato. Ao impedir, ao eliminar barreiras, você possibilita sonhos, você possibilita que a pessoa consiga, no ambiente corporativo, ter uma carreira, se desenvolver. Absurdo. É muito virtuoso, não tem nada. Não é tipo o que ela tem de bom, o que ela tem de legal. Eu não consigo ver o que ela tem de ruim. Exato. Não traz não tem nenhum trade-off que você deixa de ganhar alguma coisa, né? Ela é boa para pessoa sem deficiência, ela é boa para pessoa com deficiência, ela é boa para os negócios. Eu não sei dizer um caso em que acho que o nosso trabalho, acho que quando uma empresa conquista, por exemplo, a certificação Guia de Rodas, e aquela placa passa a estar pendurada ali na empresa, aquilo dá orgulho para as pessoas, porque deu muito suor para conquistar aquilo. Dá orgulho e lembra elas que agora, uma vez conquistadas, elas têm que manter aqueles valores. Porque não adianta nada a placa pendurada na parede se no nosso dia a dia a gente também não trabalhar para manter os valores acessíveis que a gente conquistou. 100%. É muito legal, por exemplo, Bruno, você sabe, cara, eu sou aluno da Link School of Business, para quem não conhece, turma, e tem a certificação Guia de Rodas logo na entrada, assim.
da faculdade. Então, uma mensagem muito bacana, eu acho, para todo mundo que passa para ler ali o que está escrito, já é uma baita mensagem assim para todo mundo que quer e até de se engajar na missão, como você fala ali do trabalho de base e do uso do aplicativo, né? Você lê ali, se depara, pô, tem gente compromissada nisso, tenho que fazer minha parte também, se engajar nesse propósito. Sim, na placa está escrito, uma ideia quando é boa para todos. Adoro essa frase, muito boa. Eu adoro isso. Eu gosto dela. É muito boa. E, Bruno, a gente está no Pode Sonhar, cara, e a gente sempre fala que o empreendedor é muito guiado pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, o que ele sonha em conquistar lá na frente. E eu queria que você compartilhasse, na sua perspectiva, Bruno, eu sei que o Guia de Rodas, você sempre diz isso também, está muito ligado e conectado à sua história pessoal. Então pode ser um sonho pessoal seu, na perspectiva do Bruno, como cidadão, como indivíduo, ou onde você sonha estar com Guia de Rodas. Então pode ser no horizonte de tempo que você quiser estabelecer também. A nossa meta romântica é um dia fechar as portas. Porque eu quero viver num mundo em que não seja necessário uma empresa como a minha. Nossa, é muito legal isso. Mas até lá, eu tenho metas. A gente está quase iniciando um processo de internacionalização. Olha, que bacana. A gente tem clientes locais, empresas multinacionais, querem nos levar para outras regiões do mundo. A gente está em conversas avançadas sobre isso e devemos ter novidades em breve. Bacana demais. Mas o Guia de Rodas tem muito espaço para crescer, porque a gente é muito topo de pirâmide ainda. Exato. Eu acredito que a gente tem muitos serviços para oferecer para o meio da pirâmide. Mas o topo ainda não está explorado. Tá. O meio você chama o quê? Pequenas e médias empresas. Hoje nós só trabalhamos com enterprise. Ah, é? Entendi. Todos os nossos clientes que estão elegíveis à certificação Guia de Rodas são grandes empresas, a maioria delas listadas na bolsa. Ah, boa. São empresas com um nível de maturidade maior. E vocês já estão entrando nessas pequenas e médias? Agora. Não estamos, mas é o que eu o plano. Prevejo para um médio prazo. Para o médio prazo. Muito legal. E isso faz parte, entra no propósito de ser para todos, né? Sim, isso é bacana. Porque aqui a gente é super parceiro do Sebrae, você viu eu dizendo na abertura, Bruno? E a gente sabe que a realidade no Brasil é muito também dos pequenos e médios empreendedores. Né? Eles que são o motor do país. São o motor. Então isso é muito bacana também. Eles não, nós. Nós, exato. Eu tô nessa turma aí. Exato. E eu acho que é muito legal entrar nessa área também, nesse público que tem tanta responsabilidade em fazer o país um lugar mais acessível, né? Perfeito. E, Bruno, eu acho que seria muito legal também você falou, eu gostei muito que você falou um pouco do público-alvo, assim, de quem são os clientes da certificação, que são certificados pelo Guia de Rodas, e eu acho que seria bacana você contar um pouco quem são, assim, dá uma noção de grandeza também dos usuários do aplicativo. Hoje, tem quantos estabelecimentos já avaliados? Vocês divulgam esses números, cara? A gente não divulga número. Uhum. Não, a gente tem... Nós somos uma ferramenta de nicho, queira ou não. A gente tem aproximadamente 50 mil usuários ativos. Animal, sensacional. E a gente tem avaliações de usuários em mais de 3 mil cidades em quase todos os países do mundo. Olha! Majoritariamente a audiência brasileira, mas o aplicativo ele é uma ferramenta de utilidade pública e as perguntas, como elas não são técnicas, a gente também traduziu. Então, assim, se você fala português, o aplicativo é Guia de Rodas. Se você fala espanhol, o aplicativo é Guia de Ruedas. Se você fala qualquer outra língua, o aplicativo é Will Guide. Will Guide. E funciona no mundo inteiro. E como a gente usa a API do Google, qualquer lugar
do mundo que está cadastrado no Google está passível de ser avaliado. Nossos esforços são direcionados para o Brasil, mas de vez em quando a Apple ou o Google nos divulgam naquele App of the Day. Tal. E você acredita que a gente tem usuário ativo no Zimbábue? Não sei explicar. Tem mesmo? Não sei explicar. Que coisa, mas que legal. Olha, isso também eu acho que é uma lição para os empreendedores em termos de canais de aquisição de clientes, né? Às vezes tem uns canais, esses dias a gente também ficou surpreso aqui no Pode Sonhar. O Pode Sonhar estava sendo recomendado pela TV Samsung, por causa do canal Empreender. Que legal. Então são os canais que a gente às vezes nem imagina que são relevantes para a empresa. Sim. Isso é legal, sempre tem essa... e internet tem dessas, né? A gente não sabe para onde vai. Não sabe, exato. A própria home screen ali da TV Samsung, sabe? Na Apple TV, quando aperta a home, tava lá a sugestão de programa. Muito interessante. Então isso é muito interessante, eu acho que é uma baita lição também para os empreendedores refletirem sobre isso, onde o produto deles está. Né? Muito legal. Brunão, cara, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Cara, o papo é bom, passa voando. Passa 50 minutos assim, como se fosse 10. Eu aprendi muito, de verdade. Imagina, eu que agradeço. Foi muito legal. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Sintetizar uma história de vida em 51 minutos não é fácil. Não. Espero que a turma tenha curtido e conta comigo para qualquer coisa que se precisar para divulgação, indicação de futuros convidados. Claro, tamo junto. Claro, a gente vai falando, Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar pra gente o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.